A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você que tá vendo esse vídeo, vai ver depois, né? Eu quero trazer uma palavra maravilhosa, a qual a gente não vê, né, hoje em dia. Uma palavra que é pouco pregada, né? O povo quase não prega. Só que Jesus nos chamou para anunciar, para pregar contra o pecado. Jesus falou pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Então hoje, igreja, o tema hoje, será que Deus agrada? Será que é do agrado de Deus? Homem ter relação com homem, mulher ter relação com mulher? Isso é uma prática abominável aos olhos de Deus. Então vamos na Bíblia, o que Deus fala sobre essa prática, amém? Vamos na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, eu convido os irmãos, as irmãs, você que está ouvindo essa palavra, que tem a Bíblia em casa, porque a palavra verdadeira e fiel não é a que vem do homem, mas que vem de Deus. Amém? Então eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27. Nós vamos começar por aqui e vamos folhear mais versículos. Amém? Está escrito assim, ó, Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. O que a Bíblia fala? Ó, e criou Deus o homem à sua imagem, e à sua imagem os criou, macho e fêmea os criou. Aqui Jesus estava falando que quando ele criou o homem, ele criou macho e criou fêmea. Por que Deus criou macho e criou fêmea? Quando ele fez Adão, ali ele viu que Adão ele era ruim para Adão ficar sozinho. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. Então, a companheira que ele fez para Adão foi Eva. Deus não fez um outro homem para ter relação com Adão. Deus não criou o homem para ter relação com outro homem. Deus não criou mulher para ter relação com outra mulher. Isso é uma prática abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz que criou macho, criou fêmea, para que não venha praticar essas coisas, mas o mundo tem corrompido cada dia. E diz ainda mais aqui, no livro de Gênesis 2 e 24. Olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis 2 e o capítulo 24. Olha o que está escrito aqui, Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará o varão significa homem. Então Jesus está dizendo aqui, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deus não está falando que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a outro homem. Não, igreja. Porque isso é uma prática imunda diante dos olhos de Deus. Olha o que está escrito lá no livro de Levíticos, capítulo 18 e o versículo 22. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Levíticos, capítulo 18 e o versículo 22. Vamos ver o que está escrito. Levíticos 18 e 22 está escrito assim: com o varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Está vendo? A Bíblia está falando bem claro que o homem não se deve deitar com outro homem como se deita com uma mulher, abominação é. Está vendo como é que Deus deixa bem claro que isso é uma coisa abominável? Tanto o homem tendo relação com homem, mulher tendo relação com mulher. Isso é uma prática imunda diante dos olhos do Senhor, meu irmão. Talvez tem pessoas que falam assim, não, mas a escolha é escolha. Sim, é escolha, meu irmão, só que todo mundo tem o livre-arbítrio. Tem pessoas que escolheram praticar o pecado, viver no mundo, mas tem outras que escolheram servir a Deus. E feliz é aquele que escolheu servir a Deus, fazer o que Deus agrada. Feliz é aquele que escolheu fazer o que é certo, porque Deus agrada. Então a Bíblia está ensinando que essa prática é um pecado impugnante, abominável aos olhos de Deus. Deus não agrada desse tipo de pecado, por mais que alguém fale para você que
Ah, não, isso é uma escolha. Tem uma lei que permite o casamento de homem com homem. Tem uma lei que permite o casamento de mulher com mulher. Meu irmão, por mais que tem lei, meu irmão, por mais que tem lei aqui na terra que permite a união do mesmo sexo, meu irmão, Deus nunca vai concordar com o pecado. Deus nunca vai concordar com coisa que é abominável, meu irmão. Deus quer que nós venhamos arrepender, abandonar. Porque o que nós temos que seguir não é a lei da terra. A lei da terra ela é falha. A lei da terra muitas das vezes ela é falha. Mas a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele não falha nunca, porque as palavras de Deus são verdadeiras e fiéis. E essa prática é tão abominável aos olhos de Deus, meu irmão, porque quando Deus destruiu aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra, aquela cidade ela foi destruída com fogo e com enxofre. E por que aquela cidade foi destruída, meu irmão? Porque o povo cometia essas práticas pecaminosas, meu irmão, à luz do dia, perto de criança, perto de família, e eles não sentiam vergonha, eles não sentiam nenhum pingo de vergonha, fazendo as crianças ver aquela prática e elas achavam que aquilo era certo. A ira de Deus foi tanta, meu irmão, não foi porque o povo praticou aquele pecado, porque se o povo arrependesse do pecado, Deus perdoaria eles, porque Deus ele está disposto a perdoar os nossos pecados, como ele diz lá no livro de João, filhinhos, é bom que o homem não peque, mas se porventura pecar, tem Jesus como nosso advogado fiel para perdoar os nossos pecados. Só que aquele povo, meu irmão, lá de Sodoma e Gomorra, eles praticavam isso continuamente. Ou mulher tendo relação com mulher, homem tendo relação com homem, até mesmo dentro de parentes ali, meu irmão, crianças, velhos. Porque teve um tempo que Deus ali enviou 2 anjos para tirar Ló daquela cidade, porque Deus viu que não tinha nem 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando aqueles varões desceram lá para tirar Ló, o povo daquela cidade, tanto velhos, crianças, adultos, assim diz a palavra de Deus, viram os 2 anjos entrando na casa de Ló e cercaram a casa de Ló. Com qual motivo que eles cercaram a casa de Ló? Olha o que eles fizeram. Ló, traga esses 2 homens, esses 2 hóspedes que estão na sua casa, para que nós venhamos ter relação com ele. Olha para você ver. Os homens queriam ter relação com os anjos de Deus. Olha até que ponto a humanidade chegou, meu irmão. Isso foi a causa da ira de Deus destruir aquela cidade. Então, quando aqueles homens cercaram a cidade, meu irmão, logo no desespero falou assim: calma, gente, calma, eu tenho as minhas filhas. Elas não conheceram homem nenhum, ou seja, minhas filhas são virgens. Sabe o que os homens falaram? As suas 2 filhas não chegam nem aos pés desses 2 homens que estão aí falando dos anjos de Deus. Rejeitaram as filhas para ter relação com os anjos. Olha você vê como é que o estado pecaminoso chegou, meu irmão, a ponto de Deus mandar destruir. Deus destruiu com fogo e com enxofre aquela cidade. Hoje em dia você vai pregar contra isso, o povo acha que a gente está julgando. O povo se ira. Eu sei que tem gente que vai ficar constrangido ouvindo essa palavra, mas é melhor ser constrangido, meu irmão, com a verdade, com a palavra que vai livrar a tua alma da condenação eterna, do que ouvir palavras de bajulação, palavras de mentira que não confrontam o pecado, que não confrontam o estado pecaminoso. Tem pessoas, meu irmão, quando ouvem uma correção, não agrada. E a palavra de Deus diz que todo aquele que Ele ama, Ele corrige e castiga. Então, nos dias de hoje, meu irmão, você vê ali homens tendo relação com homens, mulher tendo relação com mulher. Hoje em dia não é difícil de você ver uma mulher de mão dada, um homem de mão dada. E isso é uma prática imunda diante de Deus. Isso é uma prática que pode levar à condenação da alma do homem. Mas não é porque essa pessoa está praticando isso que eu vou deixar de ser amigo dessa pessoa, não. Deus ele ama o ser humano, Deus ele ama o pecador. O que Ele não ama é o pecado, o que Ele não ama é a prática pecaminosa. Não é porque a pessoa está praticando isso que eu vou deixar de ser amigo dessa pessoa, não, pelo contrário.
Quem é cristão vai querer se aproximar mais para mostrar a verdade, para mostrar que aquilo está levando ele para o caminho errado, para mostrar que aquilo pode levar a alma dele para a condenação eterna. Lembra que quando Jesus entrou na casa de Mateus, ali o publicano, as pessoas ficou assim: mas Senhor, você vai entrar na casa de um pecador? Aí Jesus disse: eu vim para os que estão doentes, o são não precisa de médico. Então, meu irmão, Jesus deixa bem claro aqui que a prática do homossexualismo é pecado, do lesbianismo é pecado, meu irmão. Peça a Deus para te libertar dessa prática. Você que tem alguém ali que está nessa prática, meu irmão, ora a Deus, para Deus libertar essa pessoa. Talvez Satanás tenha escravizado essa pessoa nesse estado pecaminoso. Isso leva à condenação da alma, meu irmão. A Bíblia diz, meu irmão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peça a Deus para te libertar, meu irmão. Peça a Deus para te libertar dessa prática pecaminosa. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Hoje foi esse tema, hoje na igreja, onde nós estamos aprendendo cada dia mais. Não é escolha, igual muitos falam, né? É uma escolha, mas é uma escolha que pode levar à condenação da alma, se não for ali arrependido a tempo, se não pedir perdão a Deus e morrer nessa prática. Mas Jesus, ele está como nosso advogado fiel para perdoar os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida, para quando ele voltar, vir buscar a igreja dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?